Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, hoje na aula de criação de CRUDs aí com EJB, no Peiara, na parte 2 iremos então fazer a criação de templates com facelets, né, que são templates que a gente vai utilizar em todas as telas da minha aplicação. Bem, então aqui está a nossa aplicação que nós criamos na aula anterior, né? Criamos o pool de conexões, tá? E ela está executando. Aqui nada mais é, né, do que uma página web. Tá? Algumas coisas nós iremos utilizar, tá? Existe um arquivo chamado arquivos template, tá? Que ele vai ter então duas pastas, tá? Então essas duas pastas eu vou copiá-las, tá? E largar aqui dentro de páginas web do meu projeto, certo? Então o que são essas pastas? Aqui em Research, tá? Então a gente vai fazer algumas referências, tá? Arquivos CSS, arquivos de JavaScript, tá? Imagens também, se a gente for precisar. Então aqui no CSS, então basicamente a gente tem algum, por exemplo, que eu só tenho eu estou subscrevendo uma classe do PrimeFace, tá, para a fonte ficar um pouquinho menor, né? Porque originalmente ele fica uma fonte bem grande na tela. Então eu estou sobrescrevendo, né? Daí quando ele carregar esse arquivo, ele vai sobrescrever a classe que vem lá no PrimeFace, tá? Então tudo que vocês acharem no PrimeFace lá e quiserem modificar a classe, né? Tu verifica, né, qual que é a classe lá que, digamos, determinado componente está utilizando. Usando o mesmo nome da classe aqui, eu posso fazer qualquer modificação nela, tá? Esse arquivo de loading, esse que eu utilizava para o Ajax Status, mas nós vamos utilizar um outro. E aqui em JS, tá? Aqui em scripts, basicamente, aqui eu tem um componente que ele renderiza um calendário e daí eu só está traduzido aqui, né, os nomes que vão aparecer naquele componente. Se eu não utilizar isso aqui, ficariam em inglês ali os nomes do mês e tudo mais. Tá? Bueno. E aqui dentro de templates, tá, tem um arquivinho que é Ajax Status, tá, que esse aqui ele só vai, quando eu executar uma requisição Ajax, ele vai ficar renderizando aqui uma imagenzinha girando, tá? Isso aqui eu preferi copiar para a gente não ter que escrever tudo isso aí. E agora sim, então no JSF, tá? Ele utiliza aqui a tecnologia de facelets para criar, né, as páginas. E também a gente pode utilizar, né, para criar os templates, tá? Então a ideia é que nós tenhamos um template que vai possuir regiões editáveis. E de quem que utiliza o template só vai informar o conteúdo, né, dessa região editável. Né? Por exemplo, faço um CRUD novo, né, eu utilizo o template, o que muda na região editável. Tá, então com o botão direito do mouse aqui em templates, vou na opção novo, tá? Vamos criar uma nova página JSF que eu vou chamar de template, tá? Template. Esse template, então, ele vai ter o quê? O head eu vou manter, tá? E aqui no head eu vou já criar a primeira região editável. Então é interessante que cada página ela informe o título da página, né? E daqui eu vou utilizar uma tag do JSF, y:insert, tá? Com o nome título. Y:insert name igual a e o nome da região inserível, título. Tá? Vou inserir o nome título. Tá? Daí. Tá, então, o que eu colocar aqui dentro, né, vai ser o título da página. Outra coisa aqui dentro do head também, eu posso então fazer a referência, né, a esses arquivos de JavaScript, CSS que eu desejo, tá? Então eu vou primeiro então para os arquivos de CSS, eu tenho uma tag do próprio JSF, h:/output style sheet, né? Que eu tenho que colocar duas informações, tá? Uma que é chamada library, tá? Então library seria o quê? Nomes de pastas que estão dentro da pasta research que existem em páginas web. Então aqui no caso a library seria CSS, né, que ele vai procurar dentro dessa pasta o arquivo que eu vou informar. E no name eu vou informar estilos.css. Tá. Outra coisa que eu tenho que informar, né, então é um h:/output script, tá? Que eu vou dizer também que existe uma library chamada JS, que seria aquela pasta dentro da pasta resources, com o nome, tá? Scripts
.js, tá? Então isso aqui, quando carregar no meu template, né, ele carregará em todas as páginas, né, esses arquivos. Bueno, agora aqui no body, tá? Então no body eu vou colocar então o menu da nossa aplicação, tá? Então, o menu da nossa aplicação, basicamente é assim, ele tem que estar dentro do formulário, né, para que a gente possa submeter um formulário do JSF. Eu vou utilizar aqui um form, tá? Que eu vou dizer que o ID dele vai ser então form menu, tá? E eu vou colocar a propriedade prepend ID como false, tá? O que faz essa propriedade? Como eu tenho esse formulário, tá? Teremos outros elementos dentro, tá, desse formulário. Se eu não colocar prepend ID false, digamos aqui, eu vou ter um botão aqui que vai ser um input dentro desse formulário, por exemplo. O ID daquele botão seria, sei lá, btn, crude e tal, né? Daí ele colocaria naquele ID, ele utilizaria, né, o ID daquele botão, form menu, deu o nome do botão inserido, tá? Ele propaga esse ID para os filhos dele. E eu colocando prepend ID false dele não propaga, fica um pouco mais legível, enfim, né, o nosso código. Tá? E daí eu vou utilizar aqui do Prime Faces um elemento para criar menus, tá? Que é o P::mega menu. Tá? Então, nesse mega menu, eu vou primeiro colocar aqui um item que vai ser, digamos, um item de menu com uma telinha home ali para ele voltar para a página inicial, tá? Então eu vou colocar um P::1 menu item, tá? Colocar um menu item com o valor início, tá? A URL dele, então aqui eu vou tentar capturar. Eu preciso capturar, né, o contexto da aplicação e o item index, tá? Então aqui eu vou colocar uma expressão do JSF, tá? Faces context, tá? External context, e daí vou requisitar o context path, que é o caminho do contexto que está inserido o arquivo index.xhtml. Devo colocar barra index.xhtml. Que daí ele vai pegar o contexto da minha aplicação, né? Sei lá, localhost, deu o nome da aplicação, né? E barra index.xhtml consegue fazer o caminho. E daí eu vou utilizar aqui como ícone, né? Algum ícone do Prime Faces, tá? Eu vou escrever aqui py home, tá? Daí vai renderizar ali tipo uma casinha. Tá? E agora eu vou colocar, né, um menu, tá? Então esse aqui é um item de menu, tá? E agora eu vou colocar um submenu que daí a gente vai inserir os itens dos nossos CRUDs posteriormente, tá? Vou deixar primeiramente o de estado, tá? Então eu vou colocar submenu, tá? Com o label cadastros. Tá? Dentro desse submenu eu vou colocar uma coluna, column, tá? Que é uma estrutura que ele pede. E daí mais um submenu, tá? Com o label cadastros básicos, né? E daí sim um item, então menu item, tá? No action é uma coisa que não existe ainda, eu vou colocar aqui, ó, controle listado, e daí o método vai ter um método listar lá nesse controle listado depois, tá? E eu vou já deixar prontinho aqui. Eu vou colocar então o value dele, manutenção de estados, tá? E eu vou dizer que não vai ser uma requisição executada com o Ajax, certo? E daí, olha só, então temos o form menu, né? Após o form menu, eu vou criar uma região, tá? Um y insert, tá? Com o name conteúdo, que basicamente seria então o corpo, né, das nossas páginas vai estar inserido aqui, né? E após ele, daí eu vou colocar aquele elemento lá, a gente tem aquele arquivo ajaxstats.xhtml, eu vou fazer include nesse arquivo, tá? Include src igual
ajax-status.xhtml. Então eu não preciso nem colocar uma referência a diretórios aqui, porque como ele está no mesmo diretório, ele vai procurar este arquivo. Bueno? Agora olha só, então nós vamos utilizar, né, tentar utilizar este template lá no arquivo index, tá? Então vamos abrir o arquivo index.xhtml, né? Aqui eu posso apagar toda essa estrutura, né? E daí eu vou colocar no elemento y::composition, onde que eu informarei, né, o template, tá? Então o template está em barra templates barra template.xhtml. Tá? Y::composition. Tá? E eu vou definir, né, como no template a gente definiu duas regiões editáveis, que seriam o título e o conteúdo. Tá? E eu vou colocar aqui, ó, então, y::define, né, o nome título. E daí eu vou colocar aqui, então, sistema com Java Server Faces. Tá? E vou colocar também mais uma região, né, o y::define, name igual a conteúdo. E vou colocar, sei lá, um H1. Seja bem-vindo. Certo? E daí a gente tem uma coisa bem legal aqui do Prime Faces, tá? Que são os temas que a gente pode utilizar. Então eu vou abrir aqui dentro de páginas web, tem o arquivo web.xml, tá? Que contém, né, configurações referentes aí, né, à aplicação web, como o arquivo que abre, tempo de sessão, tá? E aqui eu vou colocar um context param, tá? Opa. E um param name, tá? No param name eu vou escrever aqui, ó, primefaces.theme, tá? Um tema do Prime Faces, tá? E aqui no param value, ok? Eu tenho que informar o nome de algum tema do Prime Faces, tá? Então lá no Prime Faces, olha só, Prime Faces, tá? Aqui no showcase deles, tá? Prime Faces e demo. Então ele tem aqui a opção de temas, tá? E daí tem alguns temas, tá? Vamos ver aqui, ó. Peraí. Eu vou colocar aqui um. Aqui dá pra gente olhar, né, os componentes. Vou pegar, sei lá. Aqui então eu posso ver um tema, né? Tem alguns temas, tá? Que são pagos, né? E tem alguns que são gratuitos, né? Então eu posso selecionar o tema aqui, né? Esse aqui é o Luna Blue, ó, tem o Luna Dark, tá? Não atualizou aqui o tema. Vamos ver aqui, Luna Colored. Peraí, deixa eu ver. Paginator. Aqui, ó. Esse aqui ele mudou então o tema, olha só. Vamos ver se a gente vamos colocar Luna Green. Tá, então ele muda assim, ó, o tema conforme o que a gente escolher. Tá? Eu vou tentar colocar esse Luna Blue aqui, ó. Então esse Luna Blue é um tema escuro. Então a gente pode escolher qualquer um desses temas, vai pegar bem certinho o nome. Eu vou pegar aqui então Luna-Blue. E daí aqui no parâmetro contexto eu vou colocar aqui, ó, Luna-Blue. Tá? Então ele vai utilizar, né, dentro da própria biblioteca do Prime Face, ele já vai tentar utilizar isso aqui. Então eu vou limpar e construir a minha aplicação, tá? E ver pelo menos, né, se ele está carregando, né, aquele menu e o tema, né, com o template que eu criei. Vamos ver. Tá? Então é isso aqui, ó. Olha só, se eu clicar no início, ele vem início, tá? Se eu vir aqui em cadastros, tá? Ele tem a manutenção de estados, né? No caso, ele está dizendo que não encontrou, porque a gente não criou ainda, tá? Com o tema que eu escolhi. Tá? Então ele vai carregar esse tema, que é, por exemplo, Luna Blue. Se eu fazer um input aqui, ó, por exemplo, de um calendário, né? Ele vai carregar com o tema do calendário. Se eu escolher um outro tema, né? Daí ele já deixa, né? Diferente o tema que eu estou utilizando. Tá? Bem, então acho que era isso, né? Nós criamos um template com facelets, tá? E na próxima aula a gente vai continuar então a manutenção do CRUD.
Tá? Obrigado pela atenção.